Hoje o programa.org vai mostrar uma iniciativa que desenvolve ações para combater o racismo, não só em Santa Catarina, mas está presente no Brasil e em vários continentes. É o coletivo de Jeje, que nós vamos saber mais no programa de hoje que está começando. Santa Catarina tem o maior número de casos de injúria racial do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. O coletivo de Jeje busca minimizar estes dados e trazer a valorização da cultura e da história dos negros, com foco em educação feminista e antirracista. Através de 85 cursos, o coletivo empodera os negros em busca de suas raízes e desenvolvimento de potencialidades. A gente começa o programa.org com uma conexão direta com a fundadora do coletivo de Jeje, que é a Jaque Conceição. Está agora com a gente. Bem-vinda, Jaque, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer nosso poder ter esse contato aqui contigo. Vamos começar explicando para as pessoas o que é o coletivo de Jeje e a importância dessa instituição estar em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, o coletivo de Jeje é um negócio social. O nosso propósito é o desenvolvimento de produtos educativos para o enfrentamento ao racismo e ao sexismo, né, dentro das relações entre homens e mulheres, brancos e negros. Eu criei o Jeje em 2014, eu sou de São Paulo, e aí eu vim para cá em 2015, me apaixonei pela cidade, projetei a minha vinda para Florianópolis e estou aqui desde 2018. Santa Catarina é um estado marcadamente branco, tanto na sua origem quanto na sua apresentação étnica, né, por autodeclaração. Mas a presença da memória negra também é muito latente, não só na cidade, como no estado. Então, a nossa vinda para cá também vem no sentido de reforçar e de potencializar as possibilidades e a presença negra na memória do estado e da cidade. Quando você fala nessa questão, né, de trazer isso, de fortalecer todas essas memórias, é claro que passa pela questão da educação. Vocês defendem uma educação antirracista, que é a base, né, de um projeto como esse. Por onde começar, na sua opinião? Então, o racismo no Brasil está ligado a duas coisas: a formação, né, ao acesso à escolarização, à forma como a escola pensa as questões raciais, e a economia. Os piores postos de trabalho, as piores condições de vida ainda está muito ligada à população negra e indígena no Brasil. Então, medidas efetivas para o enfrentamento ao racismo passam por uma educação escolar que forme para a diversidade étnica, né, presente no Brasil, não só indígena, não só africana, não só europeia, como também asiática, do Oriente Médio, toda essa complexidade, né, que é a identidade brasileira, mas também passa pelo fortalecimento e pelas empresas negras. Então, o Jeje está nesses dois lugares. A gente é uma empresa voltada para as questões raciais, pensando propostas educativas para empresas, escolas, professores, pesquisadores, e também um negócio social pensado por uma mulher negra, gerido por uma equipe de pessoas negras e que pretende responder aos problemas da comunidade negra. Você falou da questão de Santa Catarina, né? Da questão racial aqui. 2019, Florianópolis especificamente foi a capital com maior número de registros de boletim de ocorrência em relação à injúria racial. Como é que você vê essa questão? Tem pessoas, né, Jaque, que defendem, não, o racismo já está acabando, as mentalidades estão mudando, mas quando a gente vê um número assim, é motivo de preocupação, de tristeza até. Sim, vamos imaginar que 13% da população da cidade de Floripa se autodeclara como negra ou parda, né? De um número de aí 450 mil habitantes, a gente está falando que alguma coisa em torno de 50 mil pessoas se veem dessa forma. Imaginar que essas pessoas todos os dias são vítimas de mecanismos do racismo é uma coisa inacreditável, né? Então, a gente precisa cada vez mais ensinar para as crianças desde cedo o que é racismo, que ele não é aceitável, que ele não é tolerável. Claro, isso passa pela formação dos professores, isso passa pelo currículo escolar, mas também a gente precisa criar nas empresas políticas não só de contratação de pessoas negras,
mas políticas também de não incentivo ao racismo. Você mesma relata um fato que aconteceu com você no elevador de uma universidade. Esse fato foi muito marcante na sua vida. Foi um divisor de águas nesse sentido que eu vou fazer algo mais por essa questão racial, por essa valorização dos negros? Sim, eu posso te contar várias histórias, inclusive aqui no prédio onde a gente trabalha, de ter sido barrada na recepção. Porque é Olha, isso, o valor social que o corpo negro ocupa é sempre o valor social da desconfiança e do perigo. Então, eu preciso ter mais certeza se essa pessoa negra realmente não é um risco para esse lugar, porque isso faz parte do imaginário. E como é que a gente destrói o imaginário? Quando a gente pensa práticas culturais e educativas de mudança de comportamento. Quando a gente vai nas redes sociais, quando a gente vai nos programas de televisão, quando está isso no currículo da escola, quando as empresas criam medidas efetivas, não só de contratação de pessoas negras, mas, sobretudo, de garantia de que essas pessoas vão ter uma boa jornada de trabalho, vão poder crescer na empresa, como os outros funcionários. Aliás, o estado de Santa Catarina é um dos estados que menos investe em políticas afirmativas empresariais. Né? No ranking nacional de empresas que investem em diversidade, Santa Catarina é um dos estados que menos investe. e aí entra essa questão do coletivo de GEG para tentar mudar isso enquanto empresa, que tipo de contribuição que vocês podem dar, como é que vocês podem chegar nessas empresas e tentar mudar essa cultura, de que forma que vocês viabilizam isso? Ao longo desses 6 anos que a gente existe, a gente desenvolveu várias plataformas de conteúdo online, pensando na possibilidade do alcance amplo, né? E uma delas é a IFA, que é uma plataforma com cursos e sensibilizações voltadas para empresas. Então, tem uma parte de diagnóstico racial, para compreender como é que a dinâmica racial se dá na empresa, uma parte de formação mesmo, para as pessoas entenderem o que é racismo, o que é sexismo, o que é violência de gênero, o que é violência racial, e uma outra parte que é consolidar, junto com o RH da empresa, uma cultura de diversidade étnica dentro do ambiente corporativo, para repensar esses valores culturais com os funcionários. A inauguração da Casa Preta, onde você está falando aí com a gente, teve que ser adiada em função da pandemia. Como é que estão os trabalhos? Acontece internamente também, né, já que não dá para parar. Sim. Não, a gente não está parado. A gente estava previsto para o dia 20 de março, e aqui no nosso estado Sim. começou dia 16 o isolamento. Então, a gente girou toda a programação desse ano para o ambiente virtual, através de web aulas. Quanto mais conhecimento, menos ignorância, no sentido de falta de conhecimento mesmo, né? Exatamente, exatamente. Romper com a ideia que o corpo negro só serve para o trabalho, porque foi o que aconteceu comigo no elevador da PUC. A professora achou que eu era faxineira, porque como é que uma mulher negra vai estar numa das universidades mais caras do Brasil, se não for como faxineira? E eu estava ali na condição de aluna daquela instituição. Então, romper com essas coisas passa por esse lugar que você disse, a educação. Jeje tem origem africana, a palavra, né? Explica pra gente o que E significa. Jeje é um povo africano que veio para o Brasil, né, como os povos da costa do Atlântico que vieram para cá. Os Jejes, eles são guerreiros, eles têm a missão, o propósito deles é construir impérios. Então, quando a gente escolheu o nome coletivo de Jeje, eu optei por esse nome justamente com a ideia de construir um espaço sólido de produção de conhecimento e de formação intelectual, filosófica, política, antropológica, psicológica, psicanalítica, não só para pessoas negras, mas para todo mundo interessado em pensar e repensar o racismo e o machismo no Brasil. O coletivo de Jeje também traz apoio, como é o caso que a gente vai ver daqui a pouco, de um empreendedor. Eu acho que o empreendedorismo é fundamental. Nesse sentido, vocês também acolhem essas iniciativas. Sim, o empreendedorismo negro é um traço histórico da comunidade negra, né? Então, desde as mulheres negras que vendiam seus quitutes nos tabuleiros em Salvador, por exemplo, até hoje, os dados do Sebrae, por exemplo, vão dizer que 70% dos empreendedores brasileiros são afrodescendentes, né? São negros e pardos. Então, esse fortalecimento de uma rede, ela é muito importante para a economia, para o movimento Black Money, que é um movimento recente no Brasil de valorização da comunidade negra, da produção financeira, e para quebrar também estereótipos, né? Então, esse caso que a gente vai apresentar hoje é justamente esse processo de fortalecimento. Muito obrigada, Jaque.
Foi um prazer Eu que conversar agradeço. contigo e até uma Prazer próxima foi meu. oportunidade. Sucesso aí para vocês, tá? E é justamente com o Ciro que nós vamos conversar agora. Ciro Tavares, entrando aí na Tudo questão bom? de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo ao programa.org. Muito obrigado pelo espaço. Empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil, ainda mais Verdade. empreender num momento de pandemia. Como é que tá isso, Ciro, essa questão que você é focado na questão da moda, né? Essa ideia ela surgiu desde o ano passado, né? Na verdade, iniciou como uma ideia, um ideal, e ao longo desses últimos 12 meses a gente vem pensando e estruturando e qualificando, e sentimos que esse era o momento do start, né? É o momento do pontapé inicial, até mesmo por toda a temática que está sendo desenvolvida sobre o contexto racial no Brasil e no mundo. Entendemos que esse era o momento de a gente trazer a ID.África, a Identidade África, para o mercado. Uhum. Um projeto que une moda, questão de roupas, acessórios, e une também essa consciência muito, né, racial, é uma coisa muito embasada em estudo. Como é que foi esse nascimento desse projeto? Acredito que tenha tido muito embasamento de estudos mesmo, né? Sim, a gente entende que a moda ela fala por si só, né? As Uhum. pessoas usam a moda para expor aquilo que elas sentem, aquilo que elas são, e nada melhor do que a moda trazer mais conhecimento, né? Ainda mais sobre esse tema que não é muito difundido no Brasil no âmbito geral, né? Às vezes ele fica muito concentrado no núcleo acadêmico, ou até mesmo nas questões sociais, e a gente acredita que através da moda a gente pode atingir o público e trazer mais um pilar de fortalecimento da temática racial. São produtos com funções sociais que a gente ouve falar bastante, que está ganhando muita força, né, no Brasil? A gente tem uma história, né? O Brasil ele conta uma história sobre a África e os seus descendentes que aqui estão. Então a gente quer trazer uma outra história, uma outra verdade, né? É mostrar o afrodescendente, né, ele como lugar de poder, lugar de vitórias, lugar de batalhas, e é essa vertente que a gente vai trazer através da Identidade África. Ciro, e conta pra gente como é que foi esse encontro, vamos dizer assim, com o coletivo de Jeje. Acredito que você encontrou a confiança também ali para o lançamento dessa marca. Como é que é a parceria? Desde o início, eu nunca pensei em colocar as minhas experiências e os meus dizeres à frente do projeto da Identidade África, porque eu entendi que nós precisávamos de algo mais qualitativo, né, com mais teoria, com mais embasamento. E me aproximei através das redes sociais, né, com o coletivo de EG, e aí, através disso, eu entendi que o coletivo ele tinha todas as ferramentas para que a gente pudesse colocar a Identidade África numa qualidade naquilo que ela merece, né? Que é levar para as pessoas algo realmente contundente. Legal, inclusive essa linha de bonés que vocês vão lançar em breve, que é o primeiro lançamento da marca, tem a curadoria do coletivo. Foi feito com Sim, essa troca de informações, né? ele está atrelado diretamente ao coletivo, por quê? Porque todas as marcas, todos os modelos que nós vamos lançar a partir de agora, todos eles vão enaltecer uma personalidade africana, contando suas histórias de luta e vitórias, né? Uhum. Então, o coletivo ele vem para adicionar toda essa temática, toda essa teoria, todo esse conhecimento de forma bem ampla e bem profissional, né? Nesse primeiro momento, nós vamos lançar os 2 bonés. Um boné, um dos modelos é o Mandiba, né, referente ao Mandela, e o outro é a Winnie, que é a esposa do Mandela, e aí nós vamos retratar as lutas deles sobre toda essa temática e toda essa questão racial e do apartheid que aconteceu na África do Sul. Obrigada, Ciro, por compartilhar aqui sua história com a gente, né? Sim. Mais uma vez, assim, a gente deseja sucesso nesse empreendedorismo aí, nessa coragem, e tudo de bom para vocês, tá? Agradeço o espaço. A gente da ID África acredita que através do conhecimento a gente consegue combater a ignorância, o racismo, a segregação é parte da ignorância, é parte da falta de conhecimento, e a marca está vindo justamente para confrontar toda essa dificuldade que existe há centenas de anos, né? Então é a nossa parte que nós estamos dando para o mundo.
E obrigada a você pela audiência. O programa.org volta na próxima segunda-feira. Até lá!